Saudade dos anos 80, onde não tinha janela de sono. E o bebê dormia quando sentia sono. É muito chato isso, a gente não consegue ter vida. Foi um comentário. Tá. Aí a outra pessoa falou: a primeira janela de sono deve ser mais curta e a última mais longa, mais tempo acordado? E eu vou fazer uma outra pergunta, que são as 3 da janela de sono. Resistência para soneca. Como faz? Socorro. Eu já tô com ranço da palavra janela de sono. Eu sei todas as janelas, mas a minha filha fecha todas elas na minha cara. As crianças são ótimas em tirar o controle da nossa mão, né? Muito bem. Eu também tenho saudade dos anos 80, onde a gente não precisava nem saber que existia janela de sono. E que bom que essa pessoa trouxe esse comentário, porque vamos voltar lá nos anos 80, né? Que foi mais ou menos o ano que eu nasci. Mais ou menos por aí. Nós não tínhamos um dia a dia tão corrido quanto a gente tem hoje. Nós não tínhamos tela, nós não tínhamos celular. A gente não chegava às 6 da tarde enlouquecidamente ligando todas as luzes. Então, apesar de não fazer tanto tempo assim, as pessoas eram mais conectadas à natureza, né? Vamos pegar uma família tradicional com recorte de classe, de social e tudo mais. As mães geralmente ficavam em casa. Então, eram poucas as mães que realmente saíam para o mercado de trabalho. Então, era um dia a dia mais livre que, com certeza, quando a criança sentia sono, ela conseguia adormecer. Louco, né? Porque nada impedia. Agora, hoje, quando uma criança dá sinal de sono, nem sempre a gente está olhando. A gente não consegue captar os sinais. Nós estamos desconectados, não é verdade? A gente está desconectado. A gente vai pro celular, a gente vai pra cama com o celular do lado e põe embaixo do travesseiro. Não é? Então, o sono, ele é uma epidemia de saúde, não só das crianças, dos adultos também. Por isso que hoje, infelizmente, a gente precisa, como pai e mãe, conhecer um pouquinho de como que funciona a fisiologia do sono, um pouquinho de como que funciona a neurologia do sono, para até nos convencer de fazer aquilo que, na verdade, as crianças sabem fazer. Se a gente pegar nossas crianças, botar embaixo do braço e morar num sítio, não precisa contar a janela. Ela vai acordar com o sol, só que hoje a criança acorda às 5h30 da manhã, o sol tá... Aqui em Florianópolis, no verão, o sol tá nascendo às 5h30 da manhã. Mas se a gente tem um bebê que acorda às 5h30 da manhã, a gente tá pé da vida. Não é? E lá na década de 80, ou lá no sítio, o bebê acordar às 5h30 da manhã, junto com os galos, com as galinhas, tá tudo certo. Na hora que ele sente sono, ele dorme e assim vai, gente. 6 horas da tarde, tá todo mundo na cama. Então, realmente é maravilhoso. Só que a gente tá não tá nesse contexto, sabe? A gente tem que acordar para trabalhar, a gente precisa colocar o bebê para dormir e continuar trabalhando mais um pouco porque não deu conta de fazer. Então, é a nossa vida que tá assim, ó. Eu até respirei, viu? É a nossa vida que tá corrida, entende? Então, conhecer sobre as janelas de sono nos ajudam, de alguma medida, a olhar para o bebê que tá ali na minha frente. Mas são as duas informações. Talvez essa pessoa que comentou que eu sei todas as janelas e a criança fecha a janela na minha cara. Eu conheço a Pati. Beijo, Pati. A gente conhece a janela, deveria ser assim, como um parâmetro. Por exemplo, eu sei que uma criança, vou trazer para o desenvolvimento motor, tá? Eu sei que uma criança, vou até perguntar, né, se as pessoas sabem quando que uma criança geralmente caminha, aprende a caminhar. Tu sabe? Eu acho que entre 10 meses e 1 ano e 4, 5, eu acho. Mais ou menos por aí. É um ano, na verdade. É um ano. A festa de aniversário a gente não imagina que vai estar dando os primeiros passos. É um ano, mas assim, tem criança que anda com 10 e tem criança que anda mais tarde. Exatamente. Eu acho que é isso, acho. Isso é um parâmetro do desenvolvimento, né? O marco do desenvolvimento da marcha do caminhar é com 1 ano. Mas a gente sabe que pode acontecer entre os 10 até 1 ano e 3. Que é o normal, a janela de normalidade. A janela de sono é mais ou menos isso. Então, uma criança de 1 ano consegue ficar quanto tempo acordada? De 3 a 4 horas. Essa é a janela de sono. Algumas vão ficar 2 horas e 45. Tem algo de errado com elas? Não, elas estão perto ali do parâmetro. Outras vão ficar 4 horas e meia. Tem alguma coisa de errado com elas? Não, elas estão dentro do parâmetro. Então, a gente usa o parâmetro para saber se a criança está fora dele, se está próximo dele. E aí, a partir disso, eu olho para minha criança. Eu olho para minha criança. Olha, mas Giovana, ele sente sono, a janela da idade é de 3 a 4 anos, mas ele sente sono com 1h30. Gente, concorda que é igual eu falar que um bebê de 6 meses vai caminhar? Não dá, tá fora demais. Então, eu começo a pensar a hipótese. Eu vou falar que essa criança não tá com sono? Não, talvez ela esteja com sono.
Talvez ela esteja privada de sono há meses. E aí ela não consegue sustentar uma janela, né? Ou ela pode estar super estimulada. Então tem uma série de outros fatores para além da janela de sono. Por isso que não dá para eu pegar uma tabela e tentar encaixar a criança naquela tabela, porque ela vai fazer isso que essa maravilhosa tá fazendo. Ó, pá, não me encaixa. É isso que eu acho que as pessoas estão pegando ranço, né? Porque é uma tabela, claro, existe, é uma coisa importante, mas não dá para querer encaixar exatamente, porque acordou tal hora, e tem milhares de outros fatores envolvidos, né? E cada criança também é uma criança, então às vezes, tipo isso, por exemplo, o Matheus, o meu filho, tem 1 ano e 1. Ele tá ainda fazendo 2 sonecas. Já tem amigas minhas com um filho na mesma idade que já tá fazendo uma. Então, assim, é muito realmente singular, assim, né? Então, as crianças têm características diferentes, né? Tem um desenvolvimento diferente dentro de um parâmetro, porque a gente não pode fugir do parâmetro da normalidade, né? Senão a gente vai cair naquele discurso comum de que a criança tá lhe dando todos os sinais de que ela tá com um problema e ninguém enxerga, tentando naturalizar algo que não tá natural. Então, isso também é uma questão, né? Então, é andar nesse meio do caminho mais saudável. Sim. Tá, mas respondendo a primeira moça, sim, a janela de sono deve ser mais curta, a primeira, e eu não lembro a última mais tempo acordado. É isso? É isso, fisiologicamente é isso que acontece. Tipo, acordou de manhã, vai sentir sono naturalmente mais rápido, digamos assim. Sim. E depois aguenta mais tempo acordado. Sim, de manhã a gente tem uma zona de manutenção do sono e de tarde a gente tem uma zona de manutenção do alerta. Então é assim que funciona. Então é isso mesmo. Isso. A da saudade dos anos 80 já falou, já comentamos. E a da minha amiga da Paty, que falou que a Yara fecha todas as janelas na cara dela. Ela tá com resistência a soneca, ela pode, de vez em quando comenta, assim. O que poderia ser, assim? O que a gente poderia... Então, aí a gente precisaria saber a faixa etária da criança. Ela tem 1 e 2. 1 e 2. Olhar se realmente ela está dentro do parâmetro da janela de sono da idade, né? Sabendo que tem uma margem ali, né? Se ela estiver dentro desse parâmetro, pensar daí na rotina, no que está acontecendo, ela está gastando energia suficiente, né? Ela precisa de um ritual mais consistente para iniciar essa soneca. De repente não tem nada, nenhuma atividade de transição que ajude ela a entender que ela está indo para o sono. Coisa que às vezes os bebezinhos pequenininhos não demandam tanto, porque a gente só pega no colo, leva. Agora começa a crescer 1 ano, 1 ano e pouco, 2 anos, eles sabem resistir, né? Então a construção de um ritual pré-soneca também pode ajudar. Né? Perceber se ela vem de uma história de exaustão. Tá. Né? Isso é bem difícil. A gente vai responder as perguntas, mas é difícil porque a gente não conhece, não dá pra, né? Sim. Tu não conhece, pistas, né? A gente tá dando dicas, assim, olha, tenta isso, mas realmente pra poder dar uma resposta certeira tem mil coisas que a gente pudesse perguntar, né? Mas então essas dicas seriam, olha, observar, fazer tipo, que a gente fez o ritual do sono noturno, fazer um ritual pra soneca, por exemplo. Isso, exatamente, né? Primeiro eu começaria ajustando o ritmo circadiano dela, né? Pelo menos checando se tá certo, desde a hora que ela acorda até a hora que ela vai dormir. Isso é um outro ponto importante. Tá. Porque a janela de sono, ela fala sobre um regulador, que é a pressão homeostática de sono. No nosso corpo, nós temos 2 reguladores de sono. O segundo é o ritmo circadiano. Às vezes está tudo bem com a janela de sono, mas ela não dorme porque o ritmo circadiano está desajustado. Um dia acorda às 6, outro às 7, outro às 8, outro às 6 de novo. Então, não dá para um bebê de 1 ano e pouco a gente ficar só contando janela. Porque os 2 reguladores, eles precisam se encontrar. Tá? Às vezes, a janela tá falando assim, vamos supor, ela tá 3 horas acordada. A janela de sono tá falando assim pra ela, olha, tá na hora de dormir. Mas o ritmo circadiano tá num pico de alerta. Tá dizendo, não, agora a gente tem que ficar acordado. E o corpo não sabe o que faz. Durma ou acorda. Então, isso é algo importante de a gente pensar, especialmente para os bebês acima de 6 meses. Tá. Tem mais isso, as faixas etárias, né? Bom, essa eu sabia, algumas eu não sei, né? Que eu não conheço, assim. Bom, as perguntas... Bom, então é isso, gente. Eu também fiquei com ranço desse janela de sono. Falei, janela de sono. Mas depois eu fiz as pazes, eu entendi que é importante a gente, mais ou menos... E também isso, porque a gente quer botar na tabela. Quando a gente entende que é pra nos ajudar... Isso. Bom, mais ou menos esse tempo. Aí a gente começa a relaxar e usa pro nosso benefício, né? Agora temos sonecas aqui. Também, continua. Sonecas muito curtas. Passo o dia fazendo ela dormir e esperando ela acordar. Sabe? Aquela coisa que a pessoa... Eu dou uma risada no final, a gente ri. É bom que a gente ri da gente mesma, né? Essa eu não conheço, essa pessoa.
Que pode ser sonecas curtas? Não tá, botou pra dormir e não tá cansado o suficiente? Pode ser. Primeiro, gente, a gente tem que... não sei quem é a pessoa, mas vamos falar aqui em linhas gerais, né? A gente tem que relaxar um pouquinho com essa história de duração de soneca, né? Porque parece uma obsessão, assim, ó. Tem que dormir 1h30, tem que dormir 2 horas, ou sei lá qual é o imaginário. A criança tem que dormir o suficiente naquele momento pra ela, né? Ela tem que fazer uma soneca, acordar descansada, né? Acordar com o mínimo de humor, é claro que algumas acordam chatinha, mas não tô nitidamente falando que eu tô com sono. Uhum. Então, coloquei pra dormir, em 40 minutos acordou, faz de conta, né? Acordou com 40 minutos, ela tá bem? Tá pedindo pra voltar a dormir? Tá tudo certo? Então pronto, tá tudo certo. Aguenta mais ou menos a próxima janela de sono ou meia hora depois já tá pedindo pra dormir de novo? Uhum. Né? Porque eu posso ter uma criança que faz 40 minutos e acorda rançando, querendo voltar a dormir, ou então uma hora depois quer dormir de novo porque não foi suficiente, que talvez seja isso, ela passa o dia tentando voltar a dormir, né? Como eu tenho crianças que fazem 40 minutos, e é isso, gente, ó, tô ótima, era o que eu precisava. Então, só pra tirar um pouco as mães esse sufoco de que tem que ficar no quarto escuro fazendo dormir X tempo, tá? Algumas situações, lá no cálculo matemático, lá no trabalho específico, a gente precisa que a soneca, né, eu vou conseguir orientar, olha, pode durar um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Então, muitas vezes eu faço interferência na soneca. Mas, em linhas gerais, a gente vai olhando pro sinal da criança, tá? Pra saber se a janela é curta ou não. Um ciclo de sono de um bebê pequeno dura em torno de 45 minutos. Que é do fechar o olhinho. Então, tô lá mamando, né? Comecei a mamar, fechei o olhinho, já tá contando o ciclo de sono. Às vezes, as famílias falam que a criança dorme pouco, mas porque tá contando a hora que solta o braço, fica mole, ou a hora que coloca no berço. E aí deu 15 minutos e acordou, né? Mas já tava um tempão dormindo, mamando e dormindo. Já era ciclo de sono ali, né? Então, esse ciclo de sono dura em torno de 45 minutos. E vai aumentando gradativamente à medida que a criança cresce, né? Então, uma criança de 1 ano e pouco já pode estar fazendo um sono de 1 hora, 1h30. Um ciclo só. Né? Então, a gente tenta com que pelo menos o ciclo seja completo para eu saber que essa criança entrou em sono profundo, né? Passou por todas as fases. Né? Mas não todas as sonecas vão ter o mesmo tempo o dia inteiro. Então, desapegar um pouquinho disso. Né? Porque senão a gente fica também na obsessão. E essa sensação de colocar o bebê para dormir todo o tempo é muito ruim para todo mundo, inclusive para a criança, porque ela não se sente nem curtida, né? Quando ela tá acordada, tem alguém ali ansioso porque tem que botar a dormir, então não gasta energia, não interage, vira uma sobrecarga grande para todo mundo, né? Sim, é cansativo.